Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje estou aqui num cenário diferente, né? Estou aqui na casa do meu sogro e achei um cantinho aqui para dar catequese. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar para vocês aí se tem algum doce, né, que a sua mãe faz aí que você gosta e qual é a receita desse doce, né? Então, algum doce que a sua mãe faz que você gosta, né, e qual que é a receita, né? Se você saber como que sua mãe faz. Então, dá uma pensadinha, né, e daí a gente já continua. Acredito que você já deve ter voltado, né? Então, no meu caso aqui, né, tem um doce assim que eu lembro que minha mãe sempre fazia quando era pequeno, que era pudim, né? E assim, eu não lembro muito bem a receita, mas eu lembro que vai leite condensado, vai ovo, né, vai leite, e daí eu lembro que minha mãe pegava lá uma forma de pudim, daí fazia o caramelo, né, que no caso tem que derreter o açúcar no fogão, e daí depois vai pôr, tem gente que faz no banho-maria, né, tipo assim, direto em cima do fogão, e tem gente que faz também no forno, mas também em banho-maria, né. E, assim, pudim é uma coisa, né, que eu lembro que minha mãe sempre fazia, daqueles que ficava até furadinho, né, então, assim, eu gosto muito de pudim, né, assim, eu acho que só conheço uma pessoa, né, com um amigo meu, que ele fala que ele não gosta de pudim, né, daí a gente, como você não gosta de pudim, cara? Todo mundo gosta de pudim, né, mas assim, né, tem um amigo meu que chama Tiago, que ele não gosta de pudim. Muito bem, né? Então a gente já deu uma introdução, né? Então vamos agora voltar, né? No caso, porque assim, uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem, né? No caso da gente começar, né? No caso da nossa catequese, é que assim, o pudim ele tem uma forma de fazer, né? Então no caso você vai ter que pegar, bater todos os ingredientes no liquidificador, mas você já vai ter que preparar lá no caso do caramelo, né? Deixar na forma, né? Depois você vai ter que pegar ali aquela forma, colocar, né, todos os ingredientes que você bateu e deixar em banho-maria, né? Então tem uma forma certa de fazer o pudim, né? Então assim, a forma de fazer, né? Então é isso que eu quero que vocês gravem, tá bom? Que a gente vai pegar e usar isso aí hoje na nossa catequese. Bom, então vamos para a nossa leitura de hoje, tá? Então a leitura de hoje eu peguei aqui, primeira carta, né, de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Então, vamos lá. Antes de tudo, recomendo que façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que têm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esta é para nós, palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então, nessa leitura que a gente viu, tá falando aí que Jesus, ele quer, né, Deus quer que todos os homens sejam salvos, né? Lembrando que nós estamos aí no mês de novembro, né, que é um mês aí dedicado às almas do purgatório. Então, eu só vou dar uma recapitulação um pouquinho do que foi a catequese da semana passada, né? Lembrando que assim, se você não assistiu, né, volta, né, por favor, assista o encontro da semana passada, porque eu dei uma explicação mais detalhada, mas nesse daqui eu só vou dar um resumo só para a gente lembrar e se situar um pouco, tá? Então eu falei assim a respeito das 3 dimensões da igreja, né? Então eu estava falando assim que a igreja, a gente tem o que a gente chama aí de igreja peregrina, tá? Que somos nós, né, que estamos aqui vivos, né, caminhando aqui na Terra, por isso que chama igreja peregrina. Falei que tem a igreja que são, no caso dos santos, né, e os anjos, né,
e todas as pessoas aí que já morreram e que já estão no céu, na glória de Deus. Então a gente chama isso daí de igreja gloriosa ou igreja triunfante. E por último, a gente tem uma última dimensão da igreja, que é o que a gente chama aí de igreja padecente, né? Ou igreja que sofre, a igreja sofredora, que são aquelas almas, né, daquelas pessoas que já estão salvas, quer dizer, já têm garantida a sua entrada no céu, mas elas precisam passar aí por um período, né, digamos assim, para pagarem os pecados delas, né. Daí eu comentei com vocês a respeito de uma coisa que se chama juízo particular. Então, no momento em que nós morremos, nós passamos por esse juízo particular. E nesse juízo particular já vai ser decidido o nosso futuro, né? Então tem assim, duas alternativas, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, né? Se você morreu na inimizade de Deus, você vai para o inferno, né? E se você morreu na amizade de Deus, você vai para o céu. Lembrando que no caso, tem aquela questão assim que no juízo, né, nós vamos ter noção aí de todos os pecados que nós cometemos, e aquelas pessoas que não se arrependem, né, dos pecados, elas vão para o inferno. Mas aqueles que morreram na amizade de Deus, né, e digamos assim, mesmo que seja ali no último momento, né, eles se arrependem dos seus pecados, então eles têm garantida a entrada no céu. Mas lembra que eu falei também, né, que o pecado ele deixa na gente como se fosse aí uma cicatriz, né? Então, quando a gente faz um corte, né, ele cicatriza, né, mas fica uma cicatriz, fica uma marca. E daí, né, no caso eu falei que o pecado ele causa duas coisas, né? Uma é a culpa, que a gente se confessando, né, a gente elimina essa culpa, e outra é uma coisa aí que a gente chama de pena temporal, né? E daí que eu comentei aí que no caso essa pena temporal a gente pode pagar aqui na terra, né, que todos aí os santos falam que é muito mais fácil a gente pagar aqui, né, do que depois a gente pagar lá no purgatório, né. E daí um exemplo que eu dei para vocês foi que, né, eu falei, por exemplo, uma pessoa aí que está fumando há muito tempo, né, então no caso mesmo que ela pare de fumar, vai um tempo ali para o pulmão dela, por assim dizer, se limpar, né, para ela ficar livre, vamos colocar assim, daquele efeito, né, no caso que teve ali, dela tá fumando. Então, no caso, o pecado é a mesma coisa. Quando nós pecamos, né, ele fica aí uma marca, né, a gente precisa de um tempo para, por assim dizer, para se purificar, né? E daí, como eu falei, ou a gente vai pagar aqui, ou a gente vai pagar lá no purgatório. E daí tem uma coisa, né, que a igreja coloca pra gente aí a respeito de um fogo purificador, né? Então, no caso, lá no purgatório, né, as almas, elas sofrem, né, um sofrimento muito grande. E lembra que eu falei também, né, que lá no céu só se entra santo, né? Então, digamos assim, se nós não nos santificarmos aqui na terra, né, depois nós vamos ter que nos santificar lá no purgatório para a gente poder entrar no céu, né? E lembra que apesar de todo esse sofrimento, né, que as almas passam lá, lembra aí que eu falei a respeito do amor, né? Elas amam a Deus, né? Elas já estão salvas, né? Então, tem alguns padres que falam, né, que o purgatório só tem uma porta de saída, né, que é para o céu. Então, assim, a partir do momento que você entrou no purgatório, uma hora você vai sair de lá, né? E você tem aí um amor, um carinho muito grande por Deus, né? Então, as almas que estão lá, elas já estão salvas e elas amam a Deus por causa disso. Mas lembra que eu falei assim que elas não podem sair de lá até que elas não paguem aí pelos pecados, né? Bom, e eu falei também a respeito aí da intercessão, né? Então, no caso, as almas, elas não podem, por assim dizer, rezar por elas mesmas, né? Mas no caso, elas podem interceder por nós. E no caso, a intercessão, né, eu comentei um pouco a respeito da intercessão, né, falando assim que vários santos falam aí que quando a gente pede a intercessão das almas do purgatório, né, elas ajudam a gente, né? E eu gostaria de só elaborar um pouquinho mais a respeito da intercessão das almas. Então, eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Imagine, por exemplo, que eu estou lá na praia. Então, imagine assim, eu estou na praia, estou sentado na cadeira da praia, estou olhando o mar, daí estou lá tomando um refrigerante. Eu não gosto muito de tomar cerveja, mas vamos supor que, sei lá, de repente, estou lá na praia, estou tomando um refrigerante ou uma água de coco, né? Tem ali uma porçãozinha de camarão do meu lado e eu tô lá aproveitando a praia, né? E de repente eu falo, acho que eu vou olhar no meu celular. Daí eu pego o celular, olho e, puxa vida, olha, tem um amigo meu que tá doente. E daí eu falo, puxa, acho que eu vou rezar por ele. E daí, nesse cenário, tá? Tô lá na praia, sentado na cadeira, olhando o mar,
eu falo, vou fazer uma oração. E vamos supor um exemplo que eu falar, vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E eu rezo a minha oração. Só que olha o cenário que eu tô, né? Nossa, Luciano, você está falando que a oração não vai valer? Vai valer, gente, mas olha o contexto, né? Olha toda a situação aí. E daí eu vou colocar um outro cenário para vocês. Imagine, por exemplo, que eu sofri um acidente e que eu quebrei a minha perna. Eu tô com muita dor. Vamos imaginar aí que de repente eu passei aí por uma cirurgia, alguma coisa, tiveram que colocar um monte de negócio lá na minha perna, tá? Eu tô tomando remédio, mas os remédios não estão fazendo efeito e eu tô com muita dor. Vamos imaginar assim, uma dor absurda, que tipo assim, que eu tô chorando de dor, entendeu? É muita dor. E de repente alguém veio, né, e vamos por um exemplo, sei lá, me deu a notícia que tem uma pessoa que está passando por uma dificuldade também. E mesmo eu nesse estado, que eu estou com dor, que eu estou sofrendo, eu falo, puxa vida, eu estou sofrendo muito, mas eu acho que fulano também está duro. Eu falo, eu vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E vamos imaginar assim que mesmo chorando, mesmo com dor, eu vou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo para que Deus ajude aquela pessoa. Agora eu gostaria que você parasse e analisasse, dentro desses dois cenários, praia e você com dor, qual dos dois cenários você acha que você vai rezar com mais amor, com mais dedicação, com mais fé? Me desculpa, mas assim, com certeza vai ser nessa situação que você está sofrendo, né? Porque a gente vai se colocar, por assim dizer, no lugar do outro, né? Então, eu diria assim que é por isso que a intercessão das almas do purgatório, ela é tão, vamos colocar assim, tão eficaz, né? Porque eles estão lá no estado em que nada mais distrai eles. Então vamos imaginar, por exemplo, o cenário da praia, de repente eu estou lá rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria, de repente passa, sei lá, um cachorro, passa uma moça lá de biquíni, daí eu, nossa, vou ficar olhando a moça, ou não sei, vou olhar o cachorro, vou ver criança brincando, vou olhar para a onda do mar, daí de repente acontece alguma coisa, alguém cai lá. Então tem um monte de distração que está acontecendo ali na praia, né? E no caso, né, então durante a nossa vida, né, a não ser, digamos assim, que a gente reserve um momento e um lugar certinho ali para a gente pegar e se dedicar à oração, né, existe uma grande chance aí que tem um monte de coisa que vai assim atrapalhar a gente. Da mesma maneira, às vezes você pode de repente estar num lugar quietinho, mas vamos por assim, vem pensamento, vem um monte de coisa, às vezes preocupação, nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, então tem um monte de coisa, por assim dizer, que atrapalha a nossa oração. E no caso as almas lá do purgatório, apesar do sofrimento delas, né, elas não têm distração nenhuma, né? Então quando a gente pede ajuda delas, é uma ajuda eficaz, quer dizer, elas vão interceder a Deus por nós, tá? E da mesma maneira, né, eu coloquei também que nós podemos pedir aí ajuda, quer dizer, nós podemos ajudar as almas do purgatório, porque lembra que eu falei que a partir do momento que você entra no purgatório, você não pode mais rezar por você, e nem pelas outras almas que estão lá sofrendo também, né? Então, as almas do purgatório, elas só dependem de nós, ou seja, da oração aí da igreja peregrina, né? É por isso que no encontro da semana passada eu falei assim, né, aqueles almas, né, quer dizer, aqueles pessoas mais esquecidas, né, aquelas que sofrem, aquelas mais abandonadas, né, porque às vezes de repente elas estão lá, estão sofrendo, né, e anseiam pela nossa oração e a gente não reza, né? Então, apesar do no encontro da semana passada eu ter falado algumas coisas aí que a gente poderia fazer, hoje eu gostaria de abordar um pouquinho a mais, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Basicamente, nós podemos fazer aí orações, né? E aí as orações que nós quisermos, né? Qualquer oração aí que a gente fizer com amor e que a gente oferecer para Deus, falar assim, olha, Senhor, essa oração eu estou oferecendo pelas almas do purgatório, né? Então, vale, né, as nossas orações. Assim como também o jejum, né? De repente você fala assim, eu não vou comer, não vou comer carne essa semana, não vou tomar refrigerante essa semana, né? Ou de repente você fala assim, durante essa semana inteira eu não vou, por exemplo, vou tirar uma refeição, né? Então, quando a gente faz assim um gesto, né, no caso aí de jejum, né, ou de abstinência, né, e a gente oferece, né, Deus vai olhar esse sofrimento que a gente está fazendo, quer dizer, esse pouquinho que a gente está sofrendo, e isso vai servir para aliviar o sofrimento lá das almas. Uma outra coisa também que a gente pode colocar no caso de oração, né, a oração aí do terço, né? Então o terço é uma oração aí
diria assim, maravilhosa, né? E uma das coisas que tem no terço, né? Eu tenho aqui um folheto, tá? Que ele fala aqui a respeito do terço, e olha só o que a gente coloca no oferecimento do terço, né? Então, tem um oferecimento meio que padrão, né? Que começa assim: Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, e aí ele continua, né? E tem uma parte que ele fala assim, ó: pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Então, olha que legal, né? Quando a gente oferece o nosso terço, se a gente fizer esse oferecimento aqui, que é o oferecimento padrão, a gente já está oferecendo aí pela conversão dos pecadores. E vocês lembram que quando Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, né, o que ela falou? Existem muitas pessoas que se perdem, quer dizer, que ela está falando de muitas pessoas que vão para o inferno, porque não existe quem reze pela conversão delas. Então, quer dizer, que se nós rezarmos o terço, né, com esse oferecimento, e a gente pedir aí pela conversão dos pecadores, o que Nossa Senhora está falando é que no último momento, lembra que eu falei lá do juízo particular, né, existe aí uma chance, né, que com as nossas orações, e lógico, a intercessão de Nossa Senhora, né, as pessoas se arrependam, e daí elas consigam, por assim dizer, ir para o purgatório. Quer dizer, elas se arrependendo, Deus deu perdão e elas vão para o purgatório. Quer dizer, uma hora elas vão sair de lá e elas vão ir para o céu, né? E, logicamente, a gente também reza aí pelas almas do purgatório, né? E, assim, vamos colocar como o terço, ou, no caso aí, o rosário, né? Se a gente for rezar, por assim dizer, a gente reza bastante, né? Então é uma oração muito eficaz, uma oração muito bonita, tá? Então, o terço aí é uma maneira, né, uma oração aí muito bonita que a gente pode fazer. Eu gostaria de apresentar para vocês 2 novenas, tá? Então, eu fiz esses livrinhos aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, eu tenho 2 novenas aqui. Então, essa daqui é de Santa Margarida Maria Lacoque, tá? A capa, gente, fui eu que fiz, tá? Então, eu peguei alguns desenhos lá que eu achei legal. Não sei se vai dar para perceber aqui, ó, mas se vocês olharem, a gente tem aqui a visão da igreja, né? Então, aqui a gente tem assim, um padre, né, celebrando a missa. Então, aqui a gente tem o céu, né? E aqui a gente tem anjos, né, derramando aqui como se fosse assim uma água, né? E aqui a gente tem aqui as almas sofrendo lá no purgatório, né? Então, quer dizer que durante a missa, né, a gente tem, por assim dizer, a união das 3 igrejas, né? Então lembra que quando naquele momento que o padre levanta o cálice, né, ele fala assim, né, por Cristo ou com Cristo, né, que a gente faz assim, né, que a gente deixa a mão assim, né, olhando ali para a Eucaristia. Nesse momento as 3 igrejas estão unidas, né? Quer dizer, nós aqui na Terra, os santos lá no céu, né, e as almas do purgatório também, né? Então, assim, é uma imagem muito bonita, né? Então essa novena aqui, né, é a novena de Santa Margarida Maria Lacoque, que daí não sei se vocês lembram, quando eu falei lá naquele encontro do Sagrado Coração de Jesus, né? Santa Margarida Maria Lacoque é a santa que apresentou pra gente a doutrina aí do Sagrado Coração de Jesus. E eu tenho uma outra novena, né, que eu achei também quando eu fui pesquisar para esses encontros aqui, que tem uma outra novena também que é para as almas do purgatório, que é de Santo Afonso de Ligório, tá? E daí também eu peguei uma outra imagem, tá? Que também achei muito bonita, que ele também mostra aqui, ó, a igreja lá no céu, né? Aqui na terra, né? Então a gente tem aqui também, ó, o padre celebrando a missa, e aqui a gente tem as almas lá no purgatório também, né? Então uma outra imagem também que eu achei muito bonita. Bom, então tem essas 2 novenas para fazer. Novena é por assim dizer, um propósito, né, de oração que a gente faz, que no caso ele dura 9 dias, por isso que chama novena, tá? Então no caso durante 9 dias você vai estar rezando por uma intenção. Essa aqui de Santo Afonso de Ligório eu não fiz, né? Então eu achei, daí eu imprimi, no caso para ter ela, né, pretendo fazer. Mas assim, eu não conhecia, né? Eu conhecia só essa daqui, que é de Santa Margarida Maria Lacoque. Qual que é a diferença de uma para outra, né? Eu diria assim que com as duas, né, se a gente rezar com amor, com dedicação, a gente vai sim poder estar ajudando as almas do purgatório. Vou dar alguma diferença assim que eu reparei de uma para outra, tá?
Essa aqui de Santo Afonso de Ligório, ela é menor do que essa daqui. Menor no sentido assim da quantidade aí de texto, da quantidade de coisa que a gente vai ter que rezar, por assim dizer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a de Santo Afonso de Ligório, ela tá dando aqui para mim, tá? 16 páginas, contando com a capa, tá? Esse daqui, de Santa Margarida Maria Alacoque, contando com a capa, ela tá dando aí 24 páginas, tá? Então, você vê que ela é maior, tá? E assim, a letra que eu usei nessa daqui, né, no caso da Santa Margarida Maria Alacoque, ela é menor do que essa letra aqui, tá? Então, de Afonso de Ligório, ela é menor, e essa aqui de Santa Margarida Maria Alacoque, ela é um pouquinho maior, tá? Eu achei, tá, olhando para as duas assim, que a de Santa Margarida Maria Alacoque, ela é mais interessante da gente fazer, apesar da gente ter que rezar um pouquinho mais, tá? Por quê? A de Santo Afonso de Ligório, ela tem assim, uma oração inicial que a gente tem que fazer, que é um ato de contrição, uma oração inicial, e daí ele tem, né, no caso, as coisas aí que ele analisa, no caso, para cada dia, e ele vai pedir para que a gente reze 5 Pai Nossos e 5 Ave Marias, né? E no final, a gente tem, né, no final, ele dá aí algumas orações, que aqui também é bem pouquinho, né? E no último dia você tem uma oração que a gente pode rezar também para as almas, por assim dizer, que já estão livres do purgatório, né? Então, assim, é uma oração, uma novena. Acredito que, lógico, como falei, se a gente rezar com amor, com dedicação, é muito eficaz, né? Mas assim, ela é mais curtinha, né? Vamos falar um pouco dessa daqui, que é o que eu conheço mais, né? Essa daqui de Santa Margarida Maria Alacoque, eu achei mais interessante do que a de Santo Afonso de Ligório, porque ela propõe pra gente assim, como um passeio, né? Então ele fala assim, né, que ela começa a falar desse jeito, né, que muitas vezes a gente faz alguns passeios, que alguns são muito bons, outros nem tantos, mas ela fala assim, de todos os passeios que a gente pode fazer, um dos que mais vai agradar a Deus é um passeio, né, pelo menos assim, meditando o sofrimento das almas do purgatório, né. E daí ela tem os atos preparatórios, né, então no caso ele tem aí, tá dando mais ou menos quase que uma folhinha de um lado e do outro para a gente ver. Daí tem o texto para a gente analisar, né, no caso, que ela dá como se fosse uma conversa. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele pega aqui, primeiro dia, de que te arrependes, santa alma do purgatório, que fizesse na terra que deixasse. E daí ele tem como se fosse um diálogo, quer dizer, tipo assim, como se ela estivesse perguntando para uma alma do purgatório e a alma estivesse respondendo. Então, para cada dia tem isso daí. Em termos de oração, então, vou colocar assim, tem bastante coisa para a gente ler, para a gente meditar, né? E no caso, ele pede um Pai Nosso, uma Ave Maria, só que ele pede um salmo, que é o Salmo 129, né? Que é o que a gente chama aí das profundezas, que é um salmo muito bonito. Assim, eu não conhecia, né? Só fiquei conhecendo depois quando comecei a fazer a novena, né? Então, assim, achei muito bonito. E depois ele tem umas orações finais, né? Então daí no caso, vamos colocar assim, para cada dia, então você começa com as orações iniciais, faz as orações do dia, né? E daí depois tem as orações finais, que daí ele propõe para aí, tem 2 orações pelas almas que a gente faz, mais uma ladainha pelas almas do purgatório, então assim, tem bastante coisa para a gente rezar, né? E assim, eu achei muito maravilhoso isso daqui. Tem uma oração que não fazia parte da novena, mas eu coloquei nesse livrinho aqui, que é a oração de Santa Gertrudes, tá? Então, essa oração de Santa Gertrudes é uma oraçãozinha pequenininha, tá? E ela fala assim, que Nosso Senhor, tá? Ou seja, Jesus, disse a Santa Gertrudes que a seguinte oração libertaria 1000 almas do purgatório cada vez que fosse rezada. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, Jesus falou, né, no caso, para Santa Gertrudes, que cada vez que ela rezasse essa oração, iria libertar em 1000 almas do purgatório. Lógico, nós estamos analisando aí, por assim dizer, é uma santa, né? Então, pensa aí no amor, no carinho que ela faria essa oração. No caso da gente, não diria assim que a gente obteria aí a graça de libertar 1000 almas, mas, sei lá, né, eu acho que qual que é o tamanho do nosso amor, né? No caso aí que a gente poderia estar fazendo essa oração, no caso aí
né? Mas eu digamos assim, que a gente não tem que pensar em quantidade, a gente tem que simplesmente fazer as coisas por amor e oferecer para Deus, né? E a oração é muito curtinha, então é assim: Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos pecadores em todas as outras igrejas, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Então olha que oraçãozinha assim, é curta, mas é muito bonita, né? Tem uma outra, né, uma jaculatória aqui também que eu acho maravilhosa. Coração de Jesus, fonte de amor, que abrasai os corações, convertei os pecadores, salvai os moribundos e aliviai as almas do purgatório. Então, assim, é muito, assim, muito bonito, né? Essa novena aqui, eu vou mandar o link, quer dizer, não o link, eu vou mandar depois o arquivinho, né? No caso aí, para vocês poderem baixar, tá? Quem tiver interesse aí, eu acho que é bem interessante essa novena. Bom, então eu falei aqui, né, de jejum, falei de oração. A gente tem uma coisa aqui também que é muito interessante também, né, que válido pra caramba, né, no caso aí para as almas do purgatório, que é a questão aí das missas, tá? Então nós podemos oferecer missas pelas almas do purgatório, né? Então se lembra que eu acabei de fazer aí a oração do Santo Gertrudes, né? Então a gente oferece aí preciosíssimo sangue de Jesus presente em todos os sacrários da terra, né? Então, lembrando que assim, que de todas as orações, né, que a gente poderia fazer aí para Deus, nada agrada mais o coração de Deus do que uma missa, né? Por quê? Porque na missa é o próprio Jesus que se entrega novamente, né? Então a gente coloca aí que na missa é como se toda a missa, né, desde que ela começa, né, até quando ela termina, é como se a gente, por assim dizer, estivesse subindo junto com Jesus ali e vendo ele carregando a cruz, né? E no momento ali que o padre levanta o cálice, né, e fala ali, por Cristo, com Cristo, né? Então naquele momento é como se a gente estivesse ali, por assim dizer, abraçado com Nossa Senhora e olhando para Jesus na cruz. Então, no caso, na missa, né, o sacrifício de Jesus, ele se renova, né? Então, assim, como falei, não tem oração melhor, né, no caso que agrade o coração de Deus, do que uma missa. Da mesma maneira, né, no caso aí, a gente pode oferecer uma missa, no caso, para aliviar o sofrimento das almas do purgatório, tá? Então, só abrindo um parênteses, uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora, a gente está em época de pandemia, né? E lógico que a gente gostaria de falar assim, puxa vida, né? Antigamente a gente podia ir na igreja, a gente podia assistir a missa, né? Era tão mais fácil, hoje em dia é mais complicado, né? E durante os tempos que a gente teve a pandemia, em que a gente não podia ir na igreja, né? E que de certa forma assim a gente só podia assistir a missa transmitida, né? Ainda assim, eu diria que o nosso padre foi maravilhoso, né? Porque quantas bênçãos ele não pôde, né, dar pra gente simplesmente pelo fato de ele estar celebrando uma missa, mesmo, por assim dizer, sozinho, mesmo lá na distância, né? Quer dizer, a gente na nossa casa, ele lá na igreja, né? Mas assim, lembra que eu falei, nada agrada mais o coração de Deus do que uma missa, né? Então assim, e o nosso padre celebrou todos os dias. Então, quer dizer, quantas missas ele celebrou, né? Vamos colocar assim, quanto que ele agradou o coração de Deus celebrando essas missas, né? O fato da gente estar presente, né? Vamos colocar assim, é uma coisa da gente, a gente quer estar perto, né? Mas assim, vamos colocar, ele nos deu muitas graças também, simplesmente celebrando uma missa, tá? Bom, voltando, fechando parênteses, voltando. Então a gente pode mandar celebrar a missa, né? E simplesmente colocar lá na intenção, né? Olha, pelas almas do purgatório. Ou a gente também pode colocar aí, no caso, por alguém específico. Então, exemplo, um parente seu morreu, você pode lá colocar missa, né? Então a gente tem aí, geralmente a gente costuma colocar aí de 7º dia, né? No caso, a pessoa morreu, né? Então celebra-se uma missa de 7º dia. A gente pode colocar também aí, às vezes até um mês, se eu não me engano, acho que até um ano ali, sabe, ou 6 meses, se eu não estiver muito enganado. Às vezes ele até fala, né? Então lembra que no caso que a gente pode dar o nome ali, e daí no caso, durante a consagração tem um momento ali na missa, né, em que o padre lembra, né, no caso das pessoas que já morreram. E
Eu não lembro, gente, tá? Se são até 6 meses, mas tem uma regrinha, daí no caso você teria que perguntar, no caso, quando for lá na missa, né, no caso, para ver ali o prazo. Mas eu não lembro se aí parece que até 6 meses eles leem o nome da pessoa. Depois disso, não vão ler. Vai ficar nas intenções, né? E quando o padre estiver celebrando a missa, né? Ele, no caso, está rezando por aquelas intenções também. Só que assim, não dá para o padre ficar falando o nome de todo mundo, né? Imagina se todo mundo que está na igreja falasse o nome de todo mundo que já morreu, ia ficar 2 horas na missa lá só falando o nome da turma, né? Mas assim, a gente pode simplesmente colocar aí pelas almas do purgatório. E aí a gente está rezando por todas, tá? E uma última coisa que eu deixei, né, no caso, que a gente pode fazer também é oferecer a comunhão. Então, para aquelas pessoas que já participam da comunhão, né, que já comungam, a gente pode, ao comungar, então você faz a mesma preparação, né? Se confessa, vai lá, entra na fila da comunhão, né? Estou sem pecado, posso comungar, então vou entrar na fila da comunhão. E quando eu receber o corpo de Jesus, eu faço uma oração, tá? Então a oração seria essa daqui. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para elas a perpétua luz. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Então, olha que bonito. Eu não sei se vocês separaram, mas assim, ó, tá falando aqui, ó. Eu vos ofereço o sangue precioso de Jesus. Lembra que lá na oração de Santa Gertrudes foi quase a mesma coisa. Ó. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de Jesus. Então você vê que a gente está, de certa forma, fazendo a mesma coisa. Né? Então a gente está oferecendo aí o sangue precioso de Jesus, né? Que nós estamos comungando. Né? E a gente está pedindo ali, no caso, para que Deus use esse sangue precioso, né? Que a gente comungou, né? Que vamos colocar assim, que tá junto da gente ali, para que ele possa aliviar aí o sofrimento das almas do purgatório. E lógico, depois dessa oração, daí você vai fazer a prática que geralmente você costuma fazer, né? Então você não vai, no caso ali, louvar a Deus, agradecer Jesus, né? Pela graça dele estar junto com você ali, né? Então a gente, por assim dizer, vai demonstrar o nosso amor e o nosso carinho por Jesus. Tem uma frase de um santo que ele fala assim, São Boaventura, que a caridade te leve a comungar, porque nada há de tão eficaz para proporcionar descanso aos que padecem no purgatório. Olha que bonito isso, né? E eu gostaria de fazer uma análise com vocês, né? Eu sei que tem algumas pessoas que às vezes quando estiver vendo isso daí, é bem capaz de falar assim, nossa, mas eu vou entregar os méritos e as bênçãos da minha comunhão, né? Então, vamos parar para pensar. Eu posso entrar na fila da comunhão. E daí, aquele momento que eu tenho ali, né, precioso, em que eu posso estar junto com Jesus, que Jesus vai estar junto comigo, eu vou, por assim dizer, oferecer esse momento pelas almas do purgatório. Daí tem gente, ai, que estranho, né? Só que daí eu gostaria de falar uma coisa para você. Deus não é bondoso? Deus não é amoroso? Deus não é misericordioso? Então, se a gente acredita nisso, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso e que Deus é misericordioso, será que Ele não vai recompensar com amor quem ajuda seus filhos que sofrem? Né? Então, eu diria assim que se na comunhão a gente acredita que Jesus vem no nosso coração e que a gente vai receber bênçãos, né? Pelo simples fato da gente receber a comunhão e Jesus estar junto da gente, será que o fato da gente estar oferecendo essa comunhão, né? Será que Jesus não vai olhar para a gente também com amor e com carinho? Né? E vamos colocar assim que os méritos e as bênçãos que por um acaso a gente iria ganhar, né? Será que Jesus não vai, vamos colocar assim, recompensar a gente também? Né? E vamos colocar assim, será que Nossa Senhora também não vai ficar contente de ver que a gente está ajudando os filhos dela que estão sofrendo lá no purgatório? Né? Então, a resposta é sim, né? Lógico que sim, né? Então, eu diria que é uma prática muito bonita, né? A gente oferecer a comunhão. Para o mês que vem, né, eu já vou dar um spoiler para vocês de uma coisa, né? Eu conversei com o Padre Alex
E eu acho que existe uma grande chance de que a gente comece uma campanha aqui na paróquia de uma comunhão mensal pelas almas do purgatório, tá? Então, assim, eu acho que tem tudo certo, né? Vamos colocar assim, tá nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, né? Então, se Deus quiser, vai dar certo. E daí existe, né, uma prática já na nossa igreja, já falando assim, na igreja católica, né? Já há muito tempo que às vezes as pessoas aí oferecem as comunhões, né? No caso, tem uma data específica, né? Uma vez por mês a gente oferece a comunhão pelas almas do purgatório, né? E, assim, é basicamente isso aqui que eu expliquei. Então, assim, é uma coisa muito bonita, né? E, assim, eu fico pensando, né? Qual será que não vai ser, vamos colocar assim, a recompensa, né? Quer dizer, como que Deus, né, não vai, por assim dizer, nos recompensar, né, por esse gesto que a gente está tendo, né? Quer dizer, é um desprendimento, né, mas ao mesmo tempo, assim, a gente não tem que fazer pensando no que a gente vai ganhar, né, mas sim que a gente está ajudando, né, as almas do purgatório. E um dia, né, se Deus quiser, outras pessoas vão fazer isso pela gente também. Então eu diria assim que isso que é a grandeza da igreja. E da mesma maneira, né, as almas que se salvarem, né, quer dizer, não que se salvarem, perdão, as almas que já, né, quando elas conseguirem sair do purgatório, né, imagine assim, né, quantos amigos a gente não vai ter lá no céu, né, quer dizer, quantos, vamos colocar assim, pessoas santas, né, que estão lá no céu, que de repente que a gente vai poder rezar e elas vão poder interceder por nós. E lembrando também, né, que as almas que estão lá no purgatório também podem interceder por nós. Muito bem, né, para a gente encerrar esse encontro, né, eu vou propor aí um agir. Então, o agir, como eu falei, eu vou mandar o arquivo da novena, né, no caso, para vocês verem, né, que é de Santa Margarida Maria Alacoque. E o que eu estou propondo é que vocês rezem a oração de Santa Gertrudes, que ela está na última página, tá? Então vocês vão passar, né, no caso, pelo livrinho da novena inteira, na última página, quer dizer, na penúltima, né, que a última aqui é uma capa. Então, na penúltima página, a gente pode fazer aí a oração de Santa Gertrudes, que é bem pequenininha. E se você sentir no seu coração, se você quiser fazer a novena inteira, tá? Você vai ter tudo aqui também para você fazer, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, tá? E a gente se vê, se Deus quiser, né, na semana que vem. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todo mundo.